Hoje é Dia Nacional de Combate à Meningite. A data reforça a importância da prevenção do diagnóstico rápido e da vacinação como as principais armas contra uma das infecções mais graves e rápidas do mundo. Eu lembro, quando eu era adolescente, acho que foi meningite, que tinha uma pistola que dava um pipoco aqui no braço da gente. Era uma pistola de ar comprimido. Eu acho que era meningite. Cacau, tu levanta isso. Mas vamos à matéria, com Jaime Macia Andrade. A doença, ela chega a matar em até 24 horas se não tiver um atendimento adequado. E a gente veio buscar um especialista para falar sobre esse assunto e dar dicas também de como esse atendimento deve ser feito com maior brevidade possível. É o Dr. Fernando Chagas, que é infectologista. Doutor, então essa doença ela tem um prazo, tem que ser atendido naquele prazo, senão o cara pode até morrer, né? A meningite, ela trata-se de uma doença que tem uma potencialidade de se tornar muito grave, né? Só para você ter uma ideia, alguns tipos de meningite, por exemplo, a meningite meningocócica, que é provocada por uma bactéria específica que pode ficar na garganta das pessoas, ela é capaz de levar a pessoa à morte em 24 horas, como você bem falou. Por isso, a necessidade de se ter um dia para a gente poder orientar as pessoas sobre o risco dessa doença. Lembrando, o que é a meningite? A meningite é uma inflamação de um tecido que protege o cérebro, que a gente chama de meninge. Na verdade, a gente bota no plural, meninges, porque é um tecido formado por 3 folhinhas, né? Então, são meninges. Essas meninges que protegem é onde fica um líquidozinho entre uma folhinha e outra, e muitas vezes a gente precisa fazer a retirada desse líquido, que é o líquido cefalorraquidiano, que fica circulando o cérebro para protegê-lo. Muitas vezes a gente precisa fazer a retirada dele pela coluna para poder investigar o que está acontecendo. Então, o que é que acontece? Essa membrana ela pode ficar inflamada, consequentemente essa inflamação pode se estender para o cérebro, e o cérebro, como todos nós bem sabemos, é um dos grandes órgãos vitais que nós temos. Lembrando que ela pode ser causada por vírus e pode ser causada também por bactérias e até mesmo por fungos. Mas a maior parte das meningites que a gente acaba tendo medo, se deparando, são as meningites provocadas por bactérias, porque são as que podem matar muito mais, e é por isso que é contra esse tipo de meningite que nós desenvolvemos as vacinas. Então, essas vacinas que a gente recebe quando criança e até quando adolescente, muito direcionadas contra meningites provocadas por bactérias. E os sintomas para a pessoa correr e procurar um médico? Pois é, o que acontece? A meningite é interessante porque como ela inflama esse tecido começa na cabeça, se estende na coluna, os sinais e sintomas eles vão além da cabeça, né? Por exemplo, a pessoa vai ter dor de cabeça, que muitas vezes é uma dor de cabeça muito forte, mas como pode ter um risco, por exemplo, de pegar para o cérebro, a pessoa pode convulsionar, a pessoa pode ter alguma alteração de movimento, de face, algo que sugere realmente o acometimento do sistema nervoso central. Mas não é bem assim. Às vezes a pessoa tem dor de cabeça, tem febre forte e pode ter, eu chamo vômito e jato. O que é vômito e jato? Vômito e jato não é feito daquele filme que a pessoa vomita, né? Não. Vômito e jato é o vômito sem enjoo nenhum, você simplesmente vomita, né? Então, dor de cabeça, febre, aquele vômito que vem do nada, a gente já começa a pensar na possibilidade de ser meningite. Como ele inflama esse tecido, a pessoa fica com dificuldade de movimentar a cabeça, chama-se sinais meníngeos. Por exemplo, uma pessoa com meningite, ele dificilmente encostaria o queixo aqui no tórax fazendo esse movimento. Teria dificuldade de fazer isso. Claro que nem toda meningite vai ter essa dificuldade. Isso aqui não é critério para, não tem, então não é meningite. Não é assim. Mas se tem, a gente corre para poder ser avaliado por um médico num ambiente de urgência. Então, são sinais e sintomas que a gente pensa na possibilidade de ser meningite. Outra coisa, criança pequena ela não vai dizer eu tô com dor de cabeça, eu tô com isso. Não. Como é que a gente percebe em criança pequena? Criança pequena com febre, muita agitação, porque a criança fica muito agitada porque ela está sentindo dor. Aquele choro que não controla e também, claro, muitas vezes a presença simplesmente do vômito. O vômito que vem do nada, a criança está agitada com febre e vomita. A gente começa a ter medo. Então, são sinais e sintomas a quais as pessoas devem procurar a urgência. Ok. Muito obrigado pelas suas explicações e vamos procurar a vacina. Com a vacina a gente se previne. Voltamos com vocês aí dos estúdios. Eita, olha só, eu lembrei, rapaz. Eu só não sabia qual era a meningite meningocócica, na época de 1974. Era uma pistola de ar comprimido que era obrigado a você tomar, viu? Olha, se você vai tomar uma vacina e você é logo amarrado, segura, porque a coisa é ruim, né? Não é boa. Pois na época era assim. Tem que segurar, senão o cara corria. Era um pipoco no braço que o cara caía sentado. Foi na época de 1974. A meningite, olha de quanto tempo. Era pistola. Diferente, né? Eita, daqui a pouco mais novidades
desse caso lá de Cacimba de Dentro, feminicídio seguido de suicídio, e da situação do empresário. Ele, dono de oficina mecânica, trabalhou muito tempo consertando, através de uma licitação, ele ganhou, dos veículos da Polícia Militar, quando ainda não eram locados, entendeu? Então ele é muito conhecido, esse empresário, bem sucedido. Na casa dele roubaram uma Hilux e um veículo Onix. Muito dinheiro, muito não, dinheiro, né? Muita gente, porque para quem é liso, R$10 é muito dinheiro, né? E também há um iPhone e outros objetos. Mas os bandidos estão cometendo o chamado erro fatal. Estão utilizando o cartão e está deixando a marca onde ele está. O registro de geolocalização, tá bom?